Oi pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem, a paz de Jesus. Meu nome é Denise. Meu nome é Anderson, da Denise, Anderson Biso. Nós estamos casados há 28 anos, com mais 7 de namoro, a gente já tem esse tempo todo aí, de 35 anos de convivência. Temos 3 filhos, a Gabriela de 25 anos, Isabela de 19 e o João de 7 anos. E hoje a gente está aqui mais uma vez a convite do Padre Kiko, uma pessoa querida na nossa vida, um amigo querido que fez parte da nossa juventude, da época da nossa história. Da nossa história, Ele sempre tem lá a presença dele aparecendo em todos os momentos. Então é com muito prazer, com muita alegria que a gente está aqui hoje dividindo um pouquinho da nossa vida, dando testemunho de uma vida em família, né? Uma família que a gente construiu e que a gente procura no dia a dia se alicerçar nas coisas de Deus, nos municiarmos, né? Das armas que Ele nos dá, que é a oração, que é a palavra, enfim. E a gente veio aqui dividir um pouquinho isso com vocês, para a gente comemorar junto essa semana, né? E como a Denise falou, é muito prazeroso, é muito valoroso para nós falar ainda mais num período que celebramos a família, né? É um mês vocacional e família é uma vocação. Instituição da família é uma vocação. Contudo, como a Denise muito bem falou, as pessoas acham que a família é aquela, sempre fala, né, que a família é aquela da propaganda da margarina. E de fato não é. Principalmente as pessoas têm medo de falar do demônio, mas o demônio circunda as famílias, ele rodeia as famílias, né? Então, quanto mais agora, cada vez mais, a instituição da família ela é muito atacada pelo demônio, por tudo que a externa. Então a oração, a presença de Deus, porque quando nós casamos, eu não casei com a Denise somente, Cristo está entre nós, Cristo tem que estar entre nós. Eu sei que não é fácil, nós não vivemos num mar somente de rosas, mas com Cristo, a presença de Cristo entre nós, as coisas, as dificuldades que aparecerão serão mais fáceis de superá-las. Bom, eu comecei a namorar a Denise muito cedo, né? Eu sou de pais que frequentam a igreja, meus avós também são católicos, então a minha família sempre teve uma presença católica. E eu, em função disso, sempre convivi na igreja. Eu comecei e vivi desde pequeno na igreja São Judas Tadeu do Rocha. E lá fiz todo o processo, batismo, comunhão e depois, obviamente, os movimentos, né, o grupo jovem, etc. E mesmo com toda essa formação, né, o encontro pessoal com Cristo, ele vem ao longo do amadurecimento, desse conhecimento, né, porque a gente ama a quem conhece, né? Isso vale para nós dois também, né? A gente só ama a quem a gente de fato conhece. E eu comecei a namorar a Denise, eu estava entre 15 e 16 anos, então a gente começou a namorar muito cedo, e dentro dessa igreja. Não é isso, Denise? Então foi mais ou menos por aí, e aí 7 anos levaram. Então, eu também, comigo não foi muito diferente. Meus pais frequentavam a igreja, começaram nessa vida, né, depois do encontro de casais, que fez com que o meu pai se aproximasse mais da igreja, frequentasse mais, a minha mãe já era um pouco mais assídua, e eu também tive toda essa vida religiosa, tanto eu quanto meu irmão, fomos batizados, crismados, fizemos a primeira comunhão, mas a coisa vai caminhando de acordo também com o seu interesse, né? E meu interesse na igreja era mais era no grupo jovem, mas um pouco mais voltado mesmo para ter a turminha, aquela coisa assim muito superficial. Com o passar do tempo, e aí a gente usa da nossa liberdade, né, do livre-arbítrio, daquilo que Deus nos deu,
uns com um pouco mais de maturidade, outros com um pouco menos, mas não importa. A gente deve usar sempre essa liberdade para descobrir um pouco mais, para avançar um pouco mais, conhecer um pouco mais da vida, né, de Jesus. E então, enquanto solteira, até mesmo depois que nós nos casamos, a gente namorou 7 anos, nós nos casamos na igreja do Rocha, lá na paróquia São Judas Tadeu. Tivemos muito forte os ensinamentos, né, que chegaram até nós através de várias pessoas, mas uma pessoa que foi muito presente também, foi um divisor de águas importante na nossa vida, foi o Padre Diniz. E ele, me recordo bem que no dia do nosso casamento ele deixou bem claro isso, que a gente, quando casa, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, porque a gente se divide nessa sensação de fazer o outro feliz, e aí a gente acaba transferindo para o outro também um pouco dessa responsabilidade de fazer feliz. E aí o casamento acontece de verdade. Mas isso acontece no decorrer do período, dos anos, não é uma coisa que você vira uma chavezinha, uma coisa que você vai ganhando com o tempo, né? Vai conquistando com o tempo. E como ele disse, nossa família não é perfeita, a gente tenta fazer com que ela seja perfeita dia a dia, a gente busca trazer para dentro da nossa casa tudo aquilo que é de Deus, né? A gente procura ser exemplo, a gente procura ser modelo para os nossos filhos. Algumas coisas a gente fica do jeitinho que a gente gostaria, outras nem tanto, mas faz parte. Mas nós temos hoje, eu posso dizer para vocês hoje, que nós somos muito felizes na criação dos nossos filhos. Nós temos ainda o pequenininho, de 7 anos, que está naquele período de educação espiritual, mas nós temos as nossas filhas, que já são adultas, e já não faltam missa, não é porque a gente manda, tem os seus compromissos dentro da igreja. A mais velha busca, ela junto com os colegas nesse momento de pandemia, fazerem estudo bíblico. Então, assim, eles estão exatamente fazendo aquilo que eu falei no início. Elas estão usando a liberdade, o livre-arbítrio, para buscar mais da palavra de Deus, conhecer mais a nossa doutrina, que é muito pouco conhecida por nós. Nós católicos temos o hábito de não sermos tão, digamos assim, tão estudiosos, né, como nossos irmãos de outras religiões. E é importante aquilo, a gente só ama aquilo que conhece. Né? Então, por isso a importância de ir para a palavra, né, e de conhecer. Mas avançamos então, passamos por essa vida de criar filhos, viemos tentando ajustar a questão do trabalho, rotina pesada, problemas de saúde, né? Eu tive um problema complicadinho aí no ano de 2011, mas que a gente costuma dizer que foi um ano onde nós nos transformamos na família Adams, né? Que ficou aquela nuvem negra sobre a nossa casa, mas graças a Deus isso terminou com uma situação muito favorável, muito boa. Ao invés de um momento de doença, nós viemos com uma graça de um filho, né? Foi quando o João Henrique nasceu, né? Enfim. Então, assim, a gente vem nesse viés sempre de melhorar, sempre de crescer espiritualmente. Hoje, por exemplo, Anderson, com mais assiduidade, ele tem o hábito de assistir o terço às 18 horas, né? Da Canção Nova. Eu estou por perto, eu chego junto e vou assistir. Nem sempre nossas famílias estão juntas, mas elas ouvem, e às vezes a gente vê que tem uma ligando às 19 horas e assistindo o terço com o Padre Antônio Maria, e assim vai. E eu acho que esse caminho está sendo trilhado da forma que nós gostaríamos, da forma que a gente plantou. E é por isso que nós começamos falando dos nossos pais, sabe? Porque nem sempre acontece do jeito que aconteceu conosco. Nós tivemos exemplo dentro da nossa casa. E isso, com a graça de Deus, e como a Denise falou, aproveitando o nosso livre-arbítrio, buscamos a continuidade, o conhecimento, a intimidade com o nosso Senhor, a gente mantém isso também para os nossos filhos. Mas vocês, alguém que não teve isso, não tiveram seus pais, perseverem. A oração é a melhor arma contra qualquer coisa. E mesmo que seu filho não participe, mesmo que ele esteja lá no quarto dele, na internet,
e nas mídias sociais, que é a moda, né? É o momento, é o que tira mais a energia da juventude, né? Da galera. Mesmo que ele esteja lá, se você for lá, ligar o seu terço, participar e reze em voz alta, sim, eu tenho certeza que isso contagia. Ela vai, a sua igreja doméstica, ela vai sendo contagiada. Ela, mesmo que você na hora, porque cá para nós, a gente fica chateado, poxa, podia estar aqui do meu lado, podia estar fazendo uma oração, mas feche o ouvido para isso. Isso é mais uma vez o demônio fazendo com que você desanime dessa oração, desanime dessa ferramenta poderosa que é o terço, que é a oração. Então continue, mesmo que você esteja sozinho na sala, continue, reze, porque é dessa forma que se transforma. E assim, nós fomos pais muito novos, nós como casamos com 22 anos, né? Eu 22 e ela 21, aos 25 a Gabriela nasceu, que é a que tem 25, eu 25, ela 24, hoje ela tem 25 anos de idade, e isso tudo embolado, trabalhando eu, trabalhando ela, eu fazendo faculdade, ela também estudando. Então a vida sempre se apresentou com vários desafios. E esses desafios, obviamente, se a gente não tiver um discernimento, se a gente não tiver de fato um foco, se afasta. A gente várias vezes, nós nos pegamos como católicos de missa, somente de missa. E de vez em quando a gente, confesso a vocês que a gente desanimava de escapulir um final de semana ou outro, até porque nós mudamos, aí a comunidade era outra, e mais as atribulações da semana pesada de trabalho, de estudo. Então, pessoal, a oração traz, porque quando nós nos afastamos, não é Deus que se afasta da gente, não. Quando o nosso Senhor a gente se afasta do nosso Pai, do nosso Senhor, as coisas vão ficando mais difíceis, mais assim, complicadas. E a gente percebe que essas dificuldades que vão aparecer, que são inerentes ao relacionamento e que acontecem quando a gente está afastado do nosso Pai, do nosso Senhor, elas ficam mais pesadas. Aí a cruz pesa de verdade. Aí a cruz machuca ainda mais. Então, volta para o centro, dá um passo atrás. Opa, onde eu estou errando? E vocês vão perceber que talvez sejam nesse distanciamento. Outra coisa importante, a gente, por mais que a gente trabalhe no nosso relacionamento, na oração, o perdão é fundamental. Nunca deixe para o dia seguinte para você perdoar, ou tente não fazer isso. Essa conversa, esse diálogo, essa interação, seja pai com filho, filho com mãe, mãe com filho, pai, casal, é fundamental fazer. Brigas vão acontecer, fato. De vez em quando, eu digo aqui em casa sempre, nada como um dia após o outro, como uma noite no meio, com uma boa oração. Mas não deixe escapulir mais do que isso não, porque senão vão ficando pedacinhos ruins dentro de vocês. Então perdão, exercitem o perdão. É fundamental para que a coisa funcione. Porque ceder, um vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder, porque senão a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos. E assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é o seguinte. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento bem difícil, todos, mas eu estou trazendo até para minha verdade, né? Para minha realidade de hoje. Nós somos uma família de 5, onde a minha filha está em Niterói, a outra está em outra cidade estudando, estamos eu, Anderson e o menor numa outra cidade, porque a gente já está em fase de aposentadoria e a gente já está tentando vir para o interior. É uma opção de vida, né? Foi uma opção de vida, mas não é por isso.
pelo que, assim, é como a vida da gente vai caminhando e às vezes a gente vai se separando, entre aspas. E esse separar, se ele for só de corpos, né, por momentos específicos, ok, não tem problema, porque a parte física nem tanto é importante, mas a gente tem que estar junto na alma. Então, entre família, tem que ter aquela cumplicidade, é aquela preocupação com o outro, estando perto ou estando longe. Nós não somos iguais, nem acho que devemos ter pretensão de ser. As diferenças é que fazem com que a gente contribua para o crescimento do outro. Então é na adversidade, nas diferenças que a gente cresce. Só que a gente só cresce se a gente tiver a humildade de enxergar no outro a razão, né? A razão não é só minha. Eu não sou a certa sempre. Eu posso estar certa, como eu posso estar errada também, e o outro, né, ter lá a sua razão. E às vezes a gente se divide, a gente vê famílias divididas porque todos querem ter razão, todos se acham donos da razão, e às vezes por coisas banais que não têm fundamento. E quando nós estamos espiritualmente comprometidos, aí que o negócio desanda, e às vezes desanda por muito pouco. Então assim, traz a sua família presa, agregada, amarrada na oração. Se você não tem essa reciprocidade de todo mundo, se nem todos, aí eu posso estar falando para a mulher da casa, para o homem da casa, eu posso estar falando para um filho ou uma filha, mas enfim, seja você quem for. Se você consegue, se você se propõe a amarrar a tua família, amarrar com força na oração, num terço, você vai conseguir. Se estiver passando por algum momento, é tempestade, mas você vai conseguir e vai passar. Você só precisa confiar, colocar na mão de Deus e sempre em oração. E sempre buscando essa cumplicidade de um com o outro. E procurando ser feliz, não ter razão. Entre ser feliz e ter razão, prefira ser feliz. Deixa que o outro tenha razão, isso não vai te minimizar, não vai te diminuir em nada. Silêncio de Maria. Denise usa bastante isso aqui em casa. Tem hora que o silêncio de Maria, né, o exemplo do silêncio de Maria funciona muitíssimo bem, porque aí vem um remédio. E você faz com que no seu silêncio, o outro que estava esperando uma resposta mais agressiva, um tom de voz mais alto, ele vai estranhar e vai pensar. Da primeira vez pode não, da segunda vez pode não, da terceira, mas aos pouquinhos você acaba convencendo no silêncio. Amém. E é isso, pessoal, é assim, só dizendo para vocês que mesmo com todo o nosso, hoje nós fazemos parte da comunidade ainda da paróquia Nossa Senhora das Dores, do Ingá, em Niterói. Lá representamos o Encontro de Casais com Cristo. Além disso, trabalhamos em apoio ao movimento do IAC e etc. Mesmo com toda essa participação, dificuldades acontecerão. Isso eu queria que vocês, porque a vida não é um mar de rosa e vocês sabem disso. Eu estou sendo redundante com isso porque de fato isso acontece. A gente acha que porque eu, só comigo, ó céu, ó azar, mas não é bem assim. Agarrar na mão de Deus e vai. Agarrar na mão de Deus e vai. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Espero que estejam todos bem e continuem assim na paz. E usem esse mês, aliás, essa semana e esse mês, que é vocacional, mês da família, para fazer a diferença na tua casa, na tua igreja doméstica, na tua família. Amém? Fique em paz. Amém.